nós estamos aí formando a classe de batismo. E eu gostaria de pedir para os líderes de célula, né? Cada líder de célula, se você tem alguém na tua célula que quer fazer parte, ou deseja fazer parte da classe de batismo, então você pega o nome dessas pessoas e passa para mim. Porque nós vamos fazer essa classe, nós não vamos fazer essa classe em 7 dias, ou 7 domingos. Nós vamos separar um dia, por exemplo, um domingo, nós vamos começar de manhã e terminar à tarde, fazer o curso num dia só. E à noite já vai ser o batismo, certo? Então vai ser tudo num dia só. A classe de batismo e à noite o batismo. E a ceia também já vai ter no mesmo dia, entendeu? Amém? Então nós queremos fazer isso. Então, agilize aí para a gente marcar o dia, né, do batismo. Irmãos, louvado seja Deus, né? Passamos aqui momentos agradáveis, louvando e adorando a Deus. E eu agradeço, né, a todos por estarem aqui. E também nós estamos numa série de mensagens sobre avivamento. Domingo passado, o pastor Frank, né, pregou aqui uma mensagem, né, avivado, uma mensagem sobre avivamento, né, pontuando algumas coisas, né, que são necessárias para a igreja. Os irmãos que anotaram a mensagem, eu tenho certeza que guardou tudo aquilo lá. E hoje, terça-feira também, na pregação foi sobre o enchimento do Espírito Santo, tudo relacionado, né? E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre isso também, né? E hoje vai ser uma mensagem que você vai... Vou falar. Uma mensagem que você vai... Amém? Dá para ouvir aí direitinho? Isso. Uma mensagem que você vai pensar, analisar e se apresentar. Hoje nós vamos fazer isso. Amém? Então, quem veio aqui para se apresentar diante de Deus, diga glória a Deus. Então, dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque Deus deseja, meus irmãos, o desenvolvimento, né, grande na obra de Deus, né? Então, nós vamos pregar essa mensagem aqui, falando sobre o avivamento e tal também, né? E a única diferença é que eu não vou ficar pulando para lá e para cá, que nem o pastor Frank, né? Ele é novo, né? Se eu fizer isso aí, depois eu vou ter que levar ele de maca para casa. Mas o importante é os irmãos entender o recado de Deus para a igreja, amém? Louvado seja Deus, né? Irmãos, o tema dessa mensagem é em busca do avivamento. Em busca do avivamento. Esse é o tema, né, da mensagem. Abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9. Quando eu li esse versículo aqui, meus irmãos, ardeu no meu coração, o desejo, e eu até profetizei pela fé que a nossa igreja, chegará a esse ponto aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos 9, 31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Amém? Quem deseja isso, diga glória a Deus. Amém. Pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Então, o avivamento, nós sabemos que é para que aconteça isso na igreja. O crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja em todas as áreas, tanto na área da própria igreja, quanto na vida pessoal de cada pessoa, de cada crente. Meus irmãos, a igreja avivada é aquela que vive de acordo com o propósito pelo qual ela foi edificada. Igreja avivada
né? Igreja avivada é aquela que vive de acordo com o propósito pelo qual ela foi edificada. E a palavra de Jesus foi: edificarei a minha igreja. E ninguém lembra do versículo? Edificarei a minha igreja e isso. Edificarei a minha igreja e ainda está prevalecendo. Edificarei a minha igreja e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. A igreja não pode ter medo. Tem medo até de falar? Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Estamos falando de avivamento. Ou nós queremos, ou não queremos. Então, esse versículo aqui, meus irmãos, de Mateus 16, 18, nós podemos ver que é um versículo que você tem que entender da seguinte forma. Lá fala: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Jesus edificou a igreja e a igreja um dia vai entrar no céu. O versículo não está dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra o membro da igreja. Preste bem atenção. Não é contra um membro da igreja, é contra a igreja de Jesus. Porque nós sabemos que o inimigo tem derrubado muitos crentes, membros da igreja. Então ele tem prevalecido. Por que será, meus irmãos, que está escrito na palavra de Deus? Não deis lugar ao diabo. Para quem foi escrito isso? Para os incrédulos ou para os crentes? Os crentes. O diabo não vai prevalecer contra a igreja. Ela iniciou e vai terminar no céu. Vai culminar lá. Mas cada crente pessoalmente, se não tomar cuidado, se não acertar a sua vida, se não se posicionar, o inimigo prevalece. Como muitos se desviaram e hoje estão lá fora no mundo. Muitos. Agora, porque esses muitos estão lá fora no mundo, cujo diabo já prevaleceu sobre ele, então quer dizer que esse versículo não serve? Não, Jesus está falando da igreja. Ele edificou e ela vai entrar no céu. Independente destes que se apostatarem. Então, se eu me apostatar, se o diabo me vencer e eu me apostatar, sair, a igreja não vai para o céu porque eu saí, porque eu não me tornei um crente verdadeiro? Não, eu não vou entrar, mas a igreja vai. Então, existem muitos crentes que olham isso aqui e faz um monte de coisa errada na sua vida, porque, o diabo não prevalece contra a igreja, só que o diabo está prevalecendo todos os dias, fazendo ele pecar todos os dias, errar todos os dias, fazer um monte de coisa errada todos os dias. Mas ele lê esse versículo e ele fala: tudo vai dar certo para mim. Temos que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado. Muito cuidado. Não deis lugar ao diabo. Isso é para crente. Se você der lugar ao diabo, ele vem e prevalece sobre a tua vida. E joga você lá no chão. Senão não estava escrito. Isso aqui não é para pessoas lá do mundo. Lá do mundo não precisa desse versículo, porque o corpo inteiro já é do diabo. Isso é para crente. É para crente. E Romanos 8,5, coloca aqui Romanos 8,5. Veja bem. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
nós estamos buscando avivamento, coisas do Espírito. Para onde você se inclina? Para a carne ou para o Espírito? Qual é a tua inclinação? A carne fala mais alto ou o Espírito? Então, meus irmãos, avivamento, igreja viva, é aquela que vive de acordo com o propósito pelo qual ela foi edificada. Ter vitória sempre sobre o inimigo. Então eu preciso ter vitória, você precisa ter vitória, a igreja ter vitória. Em nome de Jesus. Irmãos, prestem bem atenção. Eu falei para os irmãos, prestar atenção, analisar, para depois se apresentar. Era uma vez uma igreja. Seus membros eram amorosos. Pensa numa igreja amorosa. Amorosa. Cuidavam uns dos outros maravilhosamente. Vendiam suas propriedades e investiam na obra para suprir as necessidades entre eles. Vai prestando atenção. Ela anunciava as boas novas de salvação o tempo todo. Levava os novos crentes à maturidade espiritual. E o anseio que havia no coração de cada membro da igreja era agradar a Deus. Agradar a Deus, fazendo a sua vontade, a qualquer custo. A qualquer custo. Agradar a Deus. Ela vivia pela fé no poder de Deus. Enfermos eram curados, mortos ressuscitados, honrava a sua liderança e todos os dias ela crescia de forma exponencial. Todos os dias ela crescia. Essa igreja. Essa igreja viveu um verdadeiro avivamento. Hoje, meus irmãos, ela é um modelo de igreja para todas as igrejas existentes. Ela é um modelo. Então, se a gente quer um modelo de igreja, de avivamento para seguir, olhe para essa igreja. Esse é o modelo. E o verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento. Todas as igrejas que estão em busca de avivamento, assim como a nossa, nós estamos em busca de um avivamento. Buscando. Todas as igrejas que estão em busca de um verdadeiro avivamento se espelham nela. Pode ir em qualquer igreja que já está um pouco mais avivada, pergunta em que igreja eles se espelharam. Nessa igreja da qual estou falando aqui, estou narrando aqui. Essa aqui. E de qual igreja estamos falando? Se você conhece a Bíblia, você já sabe de que igreja eu estou falando. Estou falando da primeira igreja de Jesus Cristo. Primeira igreja de Jesus Cristo. Pensou que eu ia dizer primeira igreja batista em Novo Horizonte? Primeira igreja de Jesus Cristo organizada na terra. Primeira igreja de Jesus Cristo organizada na terra. Meus irmãos, se todas as igrejas organizadas na terra tivesse esse nome, por exemplo, aqui, escrito ali, ao invés de estar escrito Primeira Igreja Batista do Horizonte, tivesse escrito ali, Igreja Batista, ou Igreja de Jesus Cristo. Aí você vai ali na esquina, Igreja de Jesus Cristo. Você vai na outra, Igreja de Jesus Cristo. Na outra igreja, todas as igrejas tivessem escrito só isso, Igreja de Jesus Cristo.
seria outra coisa o evangelho no Brasil. Não teria problemas para ninguém. Todas elas, igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas porque cada um quer impor a sua ideia no nome, aí vira aquela confusão entre igrejas. Todas as igrejas existentes têm que ter um nome só. Igreja de Jesus Cristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ponto final. Que é Jesus, entra ali. Igreja de Jesus Cristo. Todas. Vamos ler aqui, meus irmãos. Atos 2. Veja bem. Atos 2, do verso 41 em diante. Eu vou ler aqui. Os irmãos realmente ver sobre essa igreja que eu acabei de narrar aqui. Atos 2, 41, 47, diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, e comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Essa igreja que eu estou falando. É dessa igreja primitiva que eu estou falando. A nossa mente, a nossa visão, nós temos que colocar nessa igreja. Não é aquela, nem aquela, nem aquela, é nessa aqui. Se nós queremos um avivamento verdadeiro diante do Senhor, é nessa igreja. Porque qualquer uma que nós olharmos, nós vamos ver que eles não fazem algo que está nessa. Todas as igrejas se espelham e todas estão buscando para poder chegar ao ponto dessa aqui. Há um desejo, há uma vontade das igrejas em estar como esta igreja aqui. Por isso, buscam um avivamento, porque tudo começou aqui. Tudo começou. Meus irmãos, todas as igrejas desejam imitá-la. Sabe por quê? Porque a nossa nação, a nação brasileira, necessita muito de igrejas como esta aqui. A nação brasileira necessita muito de igrejas como essa primeira igreja, igreja primitiva. A forma que ela agiu. O Brasil necessita. No Brasil existem muitas igrejas avivadas, mas ainda não é o bastante. Não é o bastante. É só olharmos para o Brasil, é só olharmos para as coisas que estão acontecendo. Estamos, meus irmãos, buscando o avivamento. Sempre. Sempre é tempo de buscar o avivamento. Pode ver que uma das palavras mais faladas sobre as igrejas é isso. Ou é essa, o avivamento. Queremos ser avivados. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser usados por Deus. Queremos orar em língua. Queremos orar e as pessoas serem curadas. O que mais se fala é o que acontece ou o que aconteceu naquele avivamento, que é o desejo das igrejas. E isso não é errado, está certo. Está certo. Estamos buscando esse avivamento. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem crê? Quem aqui crê? Mas você vai responder para valer mesmo, né? Não é? Deixa o inimigo prevalecer, não. Né? Quem aqui crê que antes de Jesus voltar,
milhões de brasileiros serão salvos pelas igrejas que estão buscando o avivamento verdadeiro. Hein? Eu também creio que milhões de pessoas, né, vão aceitar o Senhor Jesus Cristo pelas igrejas que hoje estão buscando o avivamento. E ela não vai ficar no patamar aqui, ela vai buscar e vai encontrar. Aí imagina só o que vai acontecer nesse Brasil. Eu creio nisso. Essa é uma visão que eu faço, até profética. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Buscar o avivamento verdadeiro, porque há uma necessidade no Brasil, na nossa cidade, na nossa casa, em qualquer lugar. Há uma necessidade, você sabe, você conhece a Bíblia, você é um crente, você está lá na tua casa, você está no trabalho, você percebe, o teu espírito percebe isso, que falta um avivamento em você. E nós estamos buscando ele. Buscando. E com certeza nós vamos encontrar. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Nós vamos encontrar. Porque é o propósito de Deus para a igreja. Enchê-la para que ela tenha poder contra as astutas ciladas do diabo. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Quais eram os recursos daquela primeira igreja de Jesus Cristo? Pare para pensar. Eu falei para os irmãos analisar isso. Porque se você não analisar o que eu estou falando, você não vai nem... Você vai ficar voando depois. Quais eram os recursos da primeira igreja de Jesus Cristo? Carroças, cavalos, jumentos, camelos, quando a distância era mais longe, barcos à vela, folhas de papiro ou de pergaminho. Escreviam com tinteiro e com a pena de água ou um palitinho de junco. À noite, as reuniões eram com lamparinas, candeeiros. Analise o recurso. Guarde bem isso na tua cabeça. Os recursos que aquela igreja tinha. Aquela igreja que é modelo de avivamento para nós. Aquela igreja depois do Pentecostes. Com apenas estes recursos aqui. Viveu o avivamento mais poderoso e produtivo na face da terra. Pode vir um outro maior, mas até agora, pelo que eu vejo, esse aqui foi o maior. Pelo que eu vejo em todas as igrejas existentes. Um maior avivamento, com esses recursos apenas. Esses recursos. Vai pensando nisso, vai analisando. Começaram com 120 pessoas e em um dia já eram aos milhares. Um dia. Presta atenção. Atos 2, 40 e 41. E com muitas outras palavras, davam testemunho. E os exortava dizendo, o que é que eles diziam para as pessoas? Salvai-vos desta geração perversa. Olha a palavra desta igreja para o povo. Salve a tua alma. Arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus, batiza. Essa era a pregação da igreja. Salvação da alma. Veja a pregação da igreja.
De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Que palavra? Essa palavra, salvai-vos desta geração, salvai-vos desta geração perversa. Então eles decidiram se salvar e foram batizados. Naquele dia, agregaram-se na igreja quase 3.000 almas, quer dizer, já eram os milhares. Essa é a igreja modelo de avivamento, que todas as demais buscam, almejam. E tem que ser assim. Tem que ser assim. E nós estamos, meus irmãos, também em busca disso. Eu creio que você também está em busca. Eu creio que você tem orado na tua casa. E você tem falado para Deus: Senhor, eu não estou contente com a minha forma de ser de cristão, Senhor. Eu quero algo mais. Eu quero, se você tem orado assim, isso revela que você quer chegar a esse ponto. Você não quer ficar no ponto que está. Isso faz parte de avivamento. Meus irmãos, com perseguições. Olha só. Com apenas esses recursos aqui e para ajudar, né? Com perseguições ferrenhas. Uma igreja extremamente perseguida. Muitos eram mortos, presos. Perseguidos. Sabe o que elas fizeram? Pagaram um preço muito alto. Pagaram um preço muito alto para que o evangelho chegasse até nós. Até mim, até você. Pagaram um preço alto para o evangelho chegar até em Novo Horizonte. Vai analisando, meus irmãos. Essa é a igreja modelo que temos na Bíblia. E a igreja modelo. Já imaginou? Preste bem atenção. Já imaginou se aquela igreja tivesse os recursos que nós temos hoje? Já imaginou? Quais são os nossos recursos hoje? Carro bom, do último tipo, motor possante, aviões, navios, computadores e muitas coisas. Veja os recursos que a igreja de hoje tem. Imaginou se esses recursos que temos hoje, eles tivessem esses recursos, o que é que ia acontecer? O que é que ia acontecer? Meus irmãos, aquela igreja era uma igreja com pessoas normais como nós, igualzinho a nós. Sem os recursos que temos hoje. Ela não tinha recurso, mas era cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. Porque eles buscavam. Permaneceram até receber. Receber. E não decepcionaram Deus. Recurso era aquilo lá. Cavalo, carroça, pergaminho, lamparina, barco a vela. Mas era uma igreja cheia do Espírito Santo e de poder. E era, meus irmãos, uma igreja que, ao demonstrar esse enchimento do Espírito Santo, esse poder, espantou o mundo da época. É uma igreja que espantou o mundo da época. Quem são esses? Que fala na língua deles e nós entendemos na nossa. Espantou o mundo. Com o poder de Deus agindo.
em cada membro. Por isso que as pessoas ouviam e falavam: o que nós precisamos fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Se batize. Era isso que eles falavam que tinha que fazer. E o que eles faziam? Exatamente isso. Se arrependia dos pecados. Se batizava. E permanecia na igreja de Jesus. Um crescimento espantador, irmãos. O crescimento era pela palavra anunciada, não era pela beleza do templo, afinal nem templo eles tinham. Olha o templo que temos. Olha o templo que nós olhamos por aí, que as igrejas têm. Ele não tinha templo. Então a igreja não ficava cheia por causa da suntuosidade do templo. Mas pela palavra com poder que eles entendiam. Tocava o coração. Eles entendiam. Verdadeiro avivamento. Aqui. Não é a igreja de Coríntios, não. Esquece lá. É aqui. É aqui. Não tinha recurso, mas era cheia do Espírito Santo. Atos 2, 8 e 9. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua, que nascemos? Como é? Como entender isso? O que significa isso? Homens iletrados, falando e eu entendendo na minha própria língua. Poder de Deus agindo numa igreja avivada. Numa igreja cheia do Espírito Santo. Será que nós não desejamos isso? Sim. Eu creio que cada irmão aqui deseja esse avivamento. E se a gente sair daqui e perguntar para qualquer igreja, eles também desejam e também estão buscando a cada dia. Porque o Brasil, meus irmãos, necessita. Deus sabe que o Brasil necessita que as igrejas entrem nesse avivamento para acontecer um rebuliço que vai espantar o Brasil. Espantar o Brasil. A igreja de hoje, meus irmãos, tem os recursos. Que falamos aqui alguns. É tanto recurso que a gente nem lembra, né? Não dá para falar todos. De tanto recurso que nós temos. Cientificamente, tecnologicamente. Quantos recursos que a igreja de hoje tem, irmãos? Tem. Quantos recursos? Mas o que é que está faltando para ela espantar o mundo? O que é que está faltando para uma igreja que tem todos os recursos espantar o mundo? Para pensar. O que é que está faltando? Recursos? Não são. Porque nós temos de sobra. Então o que é? Eles tinham poucos recursos. Mas tinham o enchimento do Espírito Santo, o poder de Deus sobre eles. Igreja avivada verdadeiramente. Então o que é que falta? Exatamente isso. As igrejas se avivarem. Agora eu falo de todas. Todas as igrejas locais. Se avivarem. Para que todas elas cheguem a esse ponto. Aí o Brasil vai espantar da atuação de Deus através da igreja.
Mas o modelo é esse aqui, irmãos. O modelo é esse. Já imaginou essa igreja? Essa aqui, nossa igreja, revestida do poder de Deus, com os recursos que nós já temos? Com o recurso que você tem? Já imaginou? Você, com esses recursos que você tem, cheio do Espírito Santo e de poder, lá uma carroça. Aqui você tem um carro possante. Um jumento. Tanto é que Jesus, ele usou um jumentinho 0 quilômetro, sabia disso? É. Jesus usou um jumentinho 0 quilômetro. Pode ver na Bíblia. Ninguém tinha montado naquele jumentinho lá. Era o recurso. Um jumentinho. Você tem um carro que tem um motor que te leva lá na Bahia, né? Se você quiser. Um avião, um instantinho, você vai de um país para o outro, se você quiser. Não são barcos à vela, navios possantes, lanchas velozes. Como seria, meus irmãos, a igreja, com todos esses recursos, mas cheia do poder de Deus? Os irmãos acham que não é exatamente isso que Deus deseja? É exatamente isso que Deus deseja para a igreja. Principalmente quando vai se aproximando o último dia. Quanto mais se aproxima o último dia, mais Deus deseja que a igreja movimenta para que um maior número de pessoas possam sair dessa terra. Se meia dúzia de pessoas sair dessa terra, o mundo não vai nem perceber. Mas se 80% dos habitantes sair dessa terra e for arrebatado, o mundo, as pessoas que ficarem vão desmaiar de ver o acontecimento. É isso que Deus quer. E por isso é que falamos de avivamento. Por isso é que a igreja precisa de avivamento. Para que a gente possa realizar isso, esse trabalho do Senhor. Nós estamos buscando um avivamento. Amém? Amém. Então, devemos olhar para a igreja modelo. Aqui. Não é aqui, nem aqui. Nem lá, nem lá. É aqui. Igreja modelo. É claro que nós vamos encontrar algumas coisas que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui, que tem aqui. Tudo bem. Isso até aqui também. Mas os nossos olhares têm que ser aqui. Palavra de Deus. Palavra. Olhar para a palavra. Meus irmãos, devemos olhar para a igreja e desejar ter o que ela teve. Desejar ter o que ela teve. Chegar aonde ela chegou. Receber o que ela recebeu. E o que ela recebeu para se tornar essa igreja que abalou o mundo de então. O enchimento do Espírito Santo. A presença de Deus. Poder de Deus. Para que não fizesse as coisas na sua própria força, mas na força do Espírito Santo de Deus. Porque se eu tentar realizar a obra de Deus na minha própria força, eu não vou suportar. A minha carne não vai aguentar.
Mas se eu fizer pelo poder do Espírito Santo, a força do poder de Deus vai até aniquilar a minha carne. Eu não vou nem perceber a minha carne. Por isso é que eles falavam: se você negar Jesus, eu te dou um tiro na testa. Um tiro não, né? Eu te corto o pescoço, porque naquela época, não sei se tinha fuzil naquela época. Acho que já tinha. Eu corto o teu pescoço. Eu não nego Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor e vai continuar sendo o meu Senhor. Naquele mesmo instante, glória a Deus, estou no céu. Se não estiver cheio do Espírito Santo, você vai negar o Senhor Jesus Cristo? Hoje é fuzil, né? Você vai negar o Senhor Jesus Cristo? Não, eu vou negar, pode deixar, pode deixar. Meu pai que era crente, minha mãe que era crente, meu vizinho. Se a igreja não for revestida do poder de Deus, ela não suportará as perseguições. Caso vier. Na carne, não suporta. Tem que ser no Espírito Santo. Então, ter o que ela teve, chegar onde ela chegou e receber o que ela recebeu, o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, e já estamos aqui. Estamos aqui reunidos no mesmo lugar. Isso diz alguma coisa? Estamos reunidos no mesmo lugar. Isso aconteceu com a igreja lá? Eles estavam, por acaso, reunidos no mesmo lugar? Sim ou não? Então, vai analisando e tomando posse disso para você. Vai analisando e tomando posse. Já estamos reunidos no mesmo lugar. Jesus está dizendo aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na cidade, em qualquer lugar. Jesus está dizendo a mesma palavra e falou para eles: o que é que você realmente quer? O que é que você realmente deseja? Tem um monte de coisa. O que eu quero é o que ainda me falta: ser cheio do Espírito Santo, para ser um instrumento nas mãos de Deus, a tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Meus irmãos, nós somos vasos que Deus deseja usar. Diga para o teu irmão: você é um vaso que Deus deseja usar. Nós somos o vaso que Deus deseja usar. E Deus nos prepara para nos encher do Espírito Santo e de poder. Ele prepara. Se tiver algumas coisinhas quebradas, ele acaba de quebrar e refaz. Se tiver alguma sujeira, ele limpa pelo poder do sangue de Jesus. Ele prepara o vaso para depois encher do Espírito Santo. E esses momentos que estamos aqui é momento de preparo. Tenho certeza que aquela igreja lá, 120 irmãos ali, eles não estavam ali assim: quando será que vai chegar o Espírito Santo? Está demorando, né? Não, eles estavam no fogo já. Estava no fogo. Deus já estava queimando ali os vasos, fazendo vaso novo. Depois que Deus viu que eles estavam ali como vaso novo, Deus falou: agora eu vou encher. Porque se eu não encher, eles vão encher de tranqueira de novo. Deus prepara para nos encher. E esse é o momento. Mas para isso acontecer, é necessário que você, pela fé, presta atenção,
Para isso acontecer na tua vida, é necessário que você, pela tua fé, levante, sai do teu lugar e venha aqui à frente. Se apresente a Deus. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Estou esperando os 120 desejar receber a mesma coisa. Eu tenho certeza que nenhum dos 120 lá ficou fora. Nenhum. Então eu gostaria que todos viessem aqui, se esse é o teu desejo. Agora, se você não quer se encher do Espírito